Fala, gente, beleza? Hoje eu vim aqui juntamente com o Thiago, Samuel e o Felipe. E vamos discutir o tão famoso estrangeirismo, mas principalmente o imperialismo linguístico. Vou começar aqui passando para o Thiago. Falar sobre estrangeirismo. O que eu entendo de estrangeirismo é que vem de boa parte da língua inglesa, que é de representações contraditórias. É entendida como língua democrática quanto imperialista. É o idioma do conhecimento, mas também de alienação. Pode abrir portas, porém como pode ser usada de instrumento de exclusão. Estudantes, pais e donos da língua de acordo com o imperialismo linguístico, Philipson, de 1992 2010, existe uma agenda oculta por trás da representação fictícias exageradas do inglês, sem se preocupar com as consequências negativas sobre as outras línguas e culturas. Tipo, os países hegemônicos de língua inglesa e corporações empresárias globais são responsáveis por criar e manter e aumentar a necessidade global pela língua inglesa. Eles tentam, tipo, levar um pouco de luz, assim, a um problema, sabe? Tem bastante estudo, assim, que busca investigar essas representações com alguns professores brasileiros que, né, dão aula de inglês, que possuem, que vem do contexto, que vem do conceito imperialismo linguístico e como tais representações impactam a maneira como entende e conduz suas práticas. Um estudo foi conduzido com 5 professores de inglês de diferentes realidades educacionais. Agora eu passo aqui para meu amigo Felipe Bernardes, que está a favor do estrangeirismo. Opa pessoal, aqui é o Felipe. Hoje eu vou falar sobre o estrangeirismo. Os dados foram gerados através de questionários, entrevistas e grupo focal, e posteriormente analisados e triangulados. Os resultados da pesquisa de natureza qualitativa indicaram que até mesmo os professores possuem representações contraditórias sobre a língua. Eles parecem, porém, compreender em termos gerais o que é imperialismo linguístico e como isso afeta as suas aulas. Parecem também capazes de pensar intuitivamente em estratégias locais e dispersas para minimizar aspectos negativos do imperialismo linguístico. Entretanto, em virtude das diferentes ideias que pais, alunos e donos de escola possuem da língua inglesa, alguns professores relatam ter dificuldade para implementar estas estratégias. Agora eu passo aqui para meu amigo Samuel Levenhagem, que é contra o estrangeirismo. E aí galera, eu chamo Samuel Levenhage, eu sou contra o estrangeirismo e o imperialismo linguístico. Eu vou explicar aqui primeiramente para mim o que é estrangeirismo e o porquê que eu sou contra. O estrangeirismo, para mim, é o emprego de palavras e expressões e construções alheias ao idioma, tomada por empréstimo de outra língua. Vocabulários oriundos de outras línguas são incorporados por meio de um processo natural de assimilação cultural ou ainda por conta da proximidade geográfica com regiões cujos idiomas oficiais sejam outros. Podemos dizer assim que o estrangeirismo é um fenômeno linguístico orgânico. Ele acontece de maneira espontânea e quando percebemos, estamos utilizando o empréstimo de língua para nos referir a objetos e ideias. Sou contra o estrangeirismo porque há alguns pontos há controvérsias quando o assunto é a língua. Em diversos pontos geram discussões muito difíceis de se lidar porque as palavras vêm de outra língua e quando nós falamos aqui na nossa língua essas palavras, elas podem gerar intrigas porque por não ser da nossa localidade essas palavras, as pessoas podem pensar que tipo é uma imitação, por exemplo, do marketing. Você pode abrir uma empresa de marketing, eles podem pensar que você está imitando alguma empresa de outro país e pode acabar enganando essas pessoas. Meio que você se passando por essas empresas de outros países.
Com isso, eu sou contra o estrangeirismo, sim, por esses temas aí, porque por causa disso. O estrangeirismo é algo que não coloca em risco a soberania da língua portuguesa. O estrangeirismo é nada mais nada menos que um fenômeno social. E para que você entenda melhor o que isso significa, podemos comparar a língua às roupas. Assim como as roupas, os comportamentos linguísticos da sociedade seguem a moda da época. Se até algum tempo atrás era comum dizer que uma garota era um broto e que um garoto era um pão, hoje não mais, pois broto e pão tornaram-se expressões obsoletas. Como é obsoleta a expressão calças boca de sino, atualmente chamadas de calça flore. Já que estamos falando sobre empréstimos linguísticos, essa comparação nos diz que interações sociais, econômicas, culturais e políticas refletem de maneira considerável os comportamentos linguísticos. Portanto, conclui-se que, diante da tradição da língua portuguesa, o estrangeirismo é apenas uma nuvem passageira, pois está sempre se adaptando à língua. Agora eu passo aqui para meu amigo Tiago, que vai opinar sobre o assunto. Eu, Thiago, sou a favor do estrangeirismo, principalmente no contexto do Brasil. Trouxe aqui alguns argumentos a favor do tema. Aproxima os brasileiros de outra cultura. Segundo argumento. Incentiva a compreensão de outro idioma. Terceiro argumento. Aproxima o brasileiro de outra cultura. Quarto argumento. Relata a diversidade presente em outra cultura. Quinto argumento. Apresenta a globalização. E sexto argumento. É possível aprender um novo idioma com o estrangeirismo. Agora eu passo aqui para meu amigo Samuel Levenhagem, que é contra o imperialismo e vai opinar aqui. Sou o Samuel, meus argumentos contra são que desfavorece o português, as pessoas passam a perder o conhecimento da língua, o português começa a ser mal falado, afeta a cultura tradicional, pois há o uso de idiomas de outras culturas, também não preserva a forma original do idioma, pois, por exemplo, nós falamos português e estamos falando alguma outra palavra por exemplo, inglês ou espanhol, e isso acaba não preservando a forma original de idioma. E apresenta também a falta de expressividade e personalidade da língua falada. Como, por exemplo, essa palavra pode ser entendida de várias maneiras aqui no Brasil, como se fosse lá nos Estados Unidos, por exemplo. Pode ter vários significados e ser interpretada de mau jeito. Agora eu passo aqui para meu amigo Felipe, que é a favor do assunto. Estamos a assistir a uma verdadeira descaracterização da língua portuguesa, tal a invasão indiscriminada e desnecessária de estrangeirismo. E isso vem ocorrendo com voracidade e rapidez, tão espantosa que não exagero supor que estamos na iminência de comprometer, quem sabe até truncar, a comunicação oral e escrita com o nosso homem simples do campo, não afeito às palavras e expressões importadas, em geral do inglês norte-americano, que dominaram o nosso cotidiano. Como explicar esse fenômeno indesejável, ameaçador de um dos elementos mais vitais do nosso patrimônio cultural? Para iniciar o nosso podcast, obrigado a todos que acompanharam até aqui e até a próxima.